Olá, amigos. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? O nosso tema para hoje é uma pergunta: quem é Jesus para você? Embora na Bíblia há vários textos que mostram, que provam que Jesus é Deus, mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que duvidam e têm uma certa dificuldade para crer e aceitar que Jesus é Deus. E para compreendermos quem é Jesus de fato, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que significa a palavra filho na língua hebraica. No vocabulário hebraico, a palavra filho quer dizer aquele que é igual ao Pai. Grave bem isso. A palavra filho, no vocabulário hebraico, significa aquele que é igual ao Pai. E sendo assim, então, nós temos aqui uma prova de que Jesus é Deus. Você entendeu? No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 8 e 9, nos diz que quando Jesus estava falando com os discípulos sobre o seu Pai, o discípulo chamado Filipe fez uma pergunta para Jesus. Ele falou: o Senhor fala tanto no Pai e nós queremos conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E numa outra situação, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Agora preste atenção para um relato que nós temos no Evangelho de João, capítulo 19, e no verso 7. O relato nos diz que quando os judeus ficaram sabendo que Jesus havia dito que ele era filho de Deus, os judeus se revoltaram contra Jesus e disseram que Jesus deveria morrer, devia ser morto, tão somente porque ele disse que era igual ao Pai. Isso nos mostra que, de fato, no vocabulário hebraico, filho quer dizer aquele que é igual ao Pai. Se Jesus disse: eu sou filho de Deus, essa palavra filho quer dizer que Jesus é igual ao Pai. Agora, vamos ver uma outra prova da divindade de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o verso 13, 14, 15 e 16. Nesse relato, nós temos a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos sobre a sua pessoa. Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas pensavam a respeito dele. E o texto diz que os discípulos responderam dizendo: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias. E há quem diga que o Senhor é um profeta qualquer. E aí, a essa altura, Jesus se volta para os discípulos e perguntou: e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro, inspirado por Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nos diz o texto que Jesus elogiou a Pedro pela resposta, porque de fato Jesus era filho de Deus. E Jesus dá um detalhe, diz: Pedro, você disse que eu sou filho de Deus, mas não foi por você mesmo, é o Espírito Santo que te usou para falar isso. Olha que coisa linda!
o Espírito Santo usou Pedro para que Pedro revelasse a verdade sobre a divindade de Jesus. Diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: parabéns, Pedro, é isso mesmo, eu sou. A Bíblia nos mostra, irmãos, que houve muitas pessoas que pensaram errado a respeito de Jesus. E isso é uma prova de que a nossa natureza pecaminosa tem uma certa dificuldade para se relacionar com Jesus, e especialmente Jesus sendo Deus. Vejam só, os judeus que eram cristãos acreditaram que Jesus era só homem. Os judeus gregos, ou os judeus e gregos não cristãos, se escandalizaram de Jesus e disseram que Jesus era um louco. Os gregos cristãos, que eram gnósticos, acreditaram que Jesus era Deus, que ele era só Deus. Os fariseus disseram que Jesus era um enganador. Para o ladrão que foi crucificado à esquerda de Jesus, Jesus era um homem qualquer. E a lista dessas pessoas que pensaram mal de Jesus, pensaram errado a respeito de Jesus, é muito grande. Mas vamos parar por aqui. E felizmente, nem todas as pessoas pensaram mal de Jesus. A Bíblia diz que houve muitas pessoas sinceras que descobriram a verdadeira identidade de Jesus. E dentre essas pessoas, eu quero citar algumas delas, como é o caso de Nicodemos. Nicodemos e os discípulos reconheceram que Jesus foi o mestre que veio da parte de Deus. A mulher samaritana, aquela mulher que pediu água, que deu água para Jesus lá no posto, Jesus pediu água para a mulher samaritana. A mulher samaritana, embora a Bíblia não relata o seu nome, mas para ela Jesus era a fonte da água viva. Para Lázaro, para a filha de Jairo, para o filho da viúva de Naim, Jesus foi a ressurreição e a vida. Para o ladrão que foi crucificado à direita de Jesus, Jesus era Salvador e Rei. Olha que beleza, né? A Bíblia ainda nos fala de um fato muito importante que ocorreu na hora em que Jesus foi crucificado. O centurião romano e outros soldados que estavam ali junto à cruz reconheceram a divindade de Jesus. O centurião romano, ao ver Jesus pregado na cruz, ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora analisem comigo, amigos. Se Jesus fosse um Jota ou um tio, a menos que o Pai em igualdade, Jesus jamais poderia perdoar os nossos pecados e muito menos prometer nos levar para morar no seu reino. Você compreende isso? Se Jesus fosse menos que o Pai, um I, um J, um tio, ele não poderia garantir a nossa salvação. Sabem, meus amigos, não reconhecer que Jesus é Deus é uma obra do inimigo. O inimigo faz de tudo para que as pessoas não reconheçam que Jesus é Deus. E você sabe por que o inimigo faz isso? Você sabe por que o inimigo não quer que as pessoas reconheçam Jesus como Deus? Vou dizer para você. Porque uma pessoa que não reconhece a Jesus como Deus não será salva. Vejamos o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17 e o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, amigos, de acordo com esse texto bíblico, aqui a Bíblia está dizendo que a vida eterna só será concedida para quem acredita em Deus Pai e quem acredita em Jesus também, mas Jesus como Deus. Há muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas que Jesus é menos do que Deus. Não, não é assim, está errado. O inimigo trabalha para que as pessoas rebaixam Jesus e não o aceitam como Deus. Porque se Jesus não é Deus para a pessoa não vai ligar para ele. E a Bíblia diz que Jesus é Deus. E a salvação é conhecer a Deus, o Pai, e conhecer a Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em conhecer Deus, o Pai, e conhecer Jesus, a Bíblia está se referindo aqui, amigos, num relacionamento. É um conhecimento, relacionamento. Você precisa experimentar Deus na vida, Jesus como Deus na vida. E quem então experimenta Jesus, quem tem esse conhecimento íntimo de Jesus como Deus, essa pessoa será salva, porque ela aceita o sacrifício de Jesus, ela aceita tudo o que Jesus disse, porque Jesus é Deus. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: quando Jesus não é real em nossa vida, a nossa tendência é dar mais valor para as coisas materiais do que para as coisas de Deus. Quando a pessoa não aceita Jesus como Deus, quando Jesus não faz parte da vida da pessoa, a pessoa se preocupa com tudo que é material, menos com a sua salvação, menos com o seu relacionamento com Deus. E é por isso que o inimigo trabalha para que as pessoas não aceitem Jesus. Se a pessoa não aceita Jesus, ele continua no pecado, continua no erro, ele morre, perde a salvação. O inimigo é astuto. Nós temos que ser prudentes. Por isso que a Bíblia, em muitos lugares, fala, olha, vigiai e orai. Olha, cuidado, sede sóbrios, vigilante, porque o diabo anda como um leão, não é? Em derredor de vocês, procurando um momento para derrotar a pessoa. Quando Jesus passa a fazer parte da vida de uma pessoa, essa pessoa é restaurada por Jesus e começa a viver em perfeita harmonia com a vontade de Deus, sendo preparada para ir morar no céu quando Jesus vier buscar os seus filhinhos. Olha que lindo esse pensamento, né? A pessoa que aceita Jesus como Deus, a pessoa é transformada, a pessoa passa a viver de acordo com a vontade de Deus, e esse viver de acordo com a vontade de Deus nada mais é do que o preparo para morar no céu com Jesus quando ele vier nos buscar. Então, diante dessas considerações que fizemos sobre Jesus sendo Deus, eu te pergunto, quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Pense nisso e responda para você mesmo. Eu oro para que a sua decisão seja de acordo com as decisões das pessoas que viram que Jesus realmente é Deus. Deus veio aqui a essa terra, assumiu a forma humana, porque se ele viesse de uma outra maneira, não tinha como se identificar conosco. Ele veio como homem. Então Jesus é 100% homem, aliás, foi 100% homem e 100% Deus. E Jesus sempre terá em si a humanidade. Quando formos para o céu, quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ver que Jesus é uma pessoa igual a nós, porque ele assumiu a humanidade e nunca mais vai se desfazer dela. Agora eu quero orar com vocês. Aí onde você está, em reverência, acompanhe comigo esta oração. Nosso Deus querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos revela quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que veio aqui nessa terra, viver entre nós e dar a sua vida na cruz para a nossa salvação.
Muito obrigado, Deus, porque o Espírito Santo nos revela de que é só em Jesus, é só através de Jesus que nós temos a salvação, porque Ele é o nosso Deus. Muito obrigado por tudo que Ele fez por nós. Nós queremos estar preparados para quando Jesus voltar, vier buscar os seus filhos, o seu povo. Nós queremos todos também estarmos preparados para subirmos com Ele. Então, Senhor, abençoa cada um de nós, perdoa todos os nossos pecados. Dá-nos a graça de vivermos em harmonia com a Tua vontade. E nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, tudo no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.